Dia da Mulher, Dia das Mães e outros contos de fadas. É isso mesmo. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo aqui. Esse é um vídeo de opinião crítica. Se você não gosta de opinião crítica, já passa logo para outro vídeo. Não perde seu tempo nem me inferniza, porque a gente vai falar um pouco sobre isso aqui hoje. A gente vai falar do Dia das Mulheres e do Dia das Mães a partir de uma ótica crítica do lugar da mulher na sociedade. E é sobre isso e não está tudo bem. Primeiro, por quê? Porque ser mulher é muito difícil na sociedade mundial, mas na brasileira é muito pior, né? A gente sabe que esses 2 dias foram criados aí, né, teoricamente para reverenciar as mulheres e as mães, mas muitas vezes isso é usado para perpetuar estratégias de controle e de exploração, tanto de mulheres quanto de mães no mundo inteiro, e no caso do Brasil, né? Então vou falar um pouco sobre isso aqui. Bom, é isso. Eu sou Ana Moraes, sou professora, sou consultora, sou especialista na área de educação e tenho trabalhado muito com a questão do bem-estar nos últimos anos. Escrevi esse livro aqui, chama-se Reinventando a Felicidade. Está disponível aí em todos os marketplaces de livros no Brasil. E escolhi falar um pouco hoje sobre esses 2 dias pela passagem aí do Dia da Mulher, né, no dia 8 de março, né? O Dia da Mulher foi uma criação de uma mulher, né? Ela propôs a criação desse dia a fim de referenciar as mulheres, né, no mundo inteiro, mas também motivada por uma situação trágica, né, um crime que acometeu muitas mulheres de uma fábrica nos Estados Unidos. Elas resolveram fazer greve nessa fábrica, né, exigindo melhores condições de vida e de trabalho, e infelizmente essa fábrica foi incendiada com essas mulheres dentro. E esse 8 de março passou a ser um dia também de combate a todas as violências contra as mulheres no mundo inteiro. É um dia em que a gente precisa pensar muito sobre o nosso papel na sociedade, né? O que é que a gente está fazendo aqui e o que é que esse Dia da Mulher quer dizer, mas também como é que ele é usado, né? O que é que eu acho do Dia das Mulheres, tá, gente? O Dia das Mulheres é um dia bacana, é importante. Eu mesma gosto de receber rosas, flores, chocolates. Inclusive, estou sempre aqui com um pouquinho de chocolate aqui na minha mesa, que eu sempre tenho uma barrinha de chocolate, mas chocolate não paga conta, né? E o Dia da Mulher, ele deixa de lançar esse ponto crítico, que é muito sério para mim, que eu acho, né, que é o fato das mulheres ganharem menos do que os homens. Vocês sabem aí, vários estudos já comprovaram isso, as mulheres ganham entre 20% e 30% menos que os homens, mesmo executando o mesmo trabalho, né? Então, para que um Dia da Mulher se não resolve essa injustiça social? Né? Dia da Mulher tem que resolver essas injustiças, tem que nos levar a ser realmente valorizadas, inclusive do ponto de vista financeiro, que não é justo que uma mulher faça o mesmo trabalho e receba entre 20% e 30% menos que os homens. Então, eu gosto de rosa, eu gosto de chocolate, mas o que a gente quer mesmo é respeito e remuneração justa, né? Paridade salarial, é isso que a gente quer, né? Equiparação salarial, é isso que a gente quer. Não quer só dia da mulher para ganhar rosa, chega lá e ganha uma rosinha. É o mesmo que chega o mês de outubro. O mês de outubro eu acho a coisa mais linda. Eu sou muito crítica disso, sabe? Em todas as empresas que eu já trabalhei, eu sempre fui esse ponto de crítica, né? A empresa pega, gasta um dinheiro enorme para iluminar, fazer folder, distribuir rosa, iluminar a fachada da empresa toda de cor de rosa, bota aqueles spots de luz caríssimos, né? Mas cadê que a empresa chega e diz assim, olha, nós vamos custear a mamografia para todas as mulheres acima de 40 anos? Não. Então a empresa prefere gastar o dinheiro no marketing do que realmente com aquilo que importa. A mesma coisa acontece no Dia da Mulher, né? Ao invés de ficar distribuindo rosinha, chocolatezinho, cartãozinho, né? É muito melhor reconhecer o trabalho das mulheres e a gente prefere a nossa parte em dinheiro mesmo. Obrigada. Bom, então falando sobre o Dia das Mulheres, é isso, né? É um dia que foi criado com o objetivo de reconhecer o papel social das mulheres, mas para mim é um dia de luta, é um dia ainda de muita reflexão, de muito pensar, da gente ser valorizada de fato socialmente, né? E de lutar contra todas as violências, né? Contra as mulheres, a violência doméstica, o feminicídio no Brasil, que é um fator muito grave, que precisa ser combatido pelo poder público, pelas pessoas, pelas famílias, pela sociedade, pela escola em geral, né? Porque ser mulher é muito perigoso, né? Só o fato da gente acordar e estar aqui, por exemplo, eu falando, vai vir uma pessoa aqui, porque mãe é mimimi. Não, você se ponha no lugar de uma mulher, veja os riscos que ela corre, veja como é difícil ser mulher no Brasil, né?
além de estar sujeita a todos esses tipos de violência, a violência doméstica, a violência contra a mulher, em todas as suas manifestações, ao risco de feminicídio, a gente, além de ganhar pouco, de ganhar menos, a gente ainda paga mais. Tem o trabalho de uma professora aqui, uma advogada tributarista maravilhosa, vou deixar o nome dela e um artigo dela aqui nos comentários para vocês lerem, que ela fala que os produtos para mulheres, ela fala, não é comprovado, tá? Cientificamente comprovado. Inclusive é chamada de taxa rosa, de imposto rosa, né? Porque a gente paga mais só porque é mulher. Se você pegar, por exemplo, essa caneta que custa 80 centavos, para a mulher, se for cor de rosa, custa R$1. Um estojo de barbear, uma lâmina de barbear, um pacote R$ 7,90 para mulher, o cor de rosa, custa R$ 8,30. Uma calça jeans custa R$190, uma calça jeans masculina. A da mulher custa 240. Então, assim, só por ser mulher, a gente ainda, além de correr todos os riscos, a gente ainda paga mais caro para viver, para sobreviver. Então, por isso que eu digo que o Dia da Mulher não é um dia de comemoração plena, é um dia de luta, é um dia de busca, de a gente tentar assegurar cada vez mais o nosso papel na sociedade, mas também o respeito devido e merecido a todas nós mulheres, né? No Brasil e no mundo, né? Para terminar, vou deixar aqui como recomendação para vocês 3 leituras que eu acho importantíssimas para a gente entender o que é ser mulher no mundo contemporâneo. Primeiro aqui o livro Minha História das Mulheres, dessa mulher magnífica chamada Michelle Perrault. Ela escreveu outras publicações também, uma feminista maravilhosa, muito conscienciosa, muito bom senso, muito equilibrada. Isso aqui é uma leitura indispensável para entender o papel da mulher na sociedade. Esse aqui é um clássico, né, gente? A mulher que não leu esse livro, ela precisa parar tudo que está fazendo agora e comprar esse livro, ou ir numa biblioteca, ou pedir emprestado e ler esse livro aqui. Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estés. Esse é um livro magnífico, esse é um livro que eu digo que toda mulher tem que ler, porque ela fala, inclusive aqui, ó, por acaso abri até num capítulo A Perda Brutal dos Contos de Fadas, olha isso aqui, veja se não é uma feliz coincidência, né? Ela fala de todo o papel da mulher, da representação da figura feminina, do resgate da nossa intuição poderosa feminina e da força da mulher na sociedade como um todo, a partir de uma abordagem muito bacana, muito bonita, muito séria também, sobre a natureza da nossa existência social. Mulheres que Correm com Lobos, leitura obrigatória, ponto final. Se você não leu esse livro, não venha nem aqui criticar esse vídeo. Eu não vou dar cabimento para quem não tem base, né? E, finalmente, esse aqui, gente, esse livro aqui, todo mundo também, toda mulher tem que ler, O Segundo Sexo. Esse aqui é o tomo completo da Simone de Beauvoir. Isso aqui é uma publicação incrível, ó, maravilhosa, onde ela fala, né, ali sobre a experiência da existência feminina. E aqui, ó, já abre com essa frase icônica dela, né, que é: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E o mundo sempre pertenceu aos machos, é a chamada de abertura do outro volume, do outro tomo. Esse aqui é o livro, eu li, mas não era essa, que é uma publicação de luxo, capa dura, tá? Que eu comprei, porque realmente vale a pena ter em casa. E depois tem um comentado aqui da Miriam Goldberg, Mary Del Priore, Jamila Ribeiro e Márcia Tiburi, e da Sylvie Le Bon de Beauvoir, que é uma entrevista, né? Que ela fala dessa publicação, O Segundo Sexo, 70 anos depois. Esse aqui realmente também toda mulher precisa ler para entender o seu lugar no mundo e por que é que nós estamos onde estamos e por que merecemos chegar onde vamos, de verdade. Isso aqui não vou guardar agora não, porque eu vou falar agora do Dia das Mães. O Dia das Mães é outro engodo, né, gente? Outra panaceia que foi inventada somente para explorar a figura e o trabalho materno, né? O Dia das Mães foi um dia criado comercialmente, né? Muito mais para vender do que para reconhecer. A única coisa de diferente que acontece no Dia das Mães é que as mulheres ficam penando dentro de um carro tentando achar um restaurante para almoçar, porque ela cozinha o ano inteiro, mas no Dia das Mães, aí os filhos levam para comer fora, né? O marido leva para comer fora, naquele dia, né? Então, para mim também é um dia de muito sofrimento e de muita, né? Tem aquela brincadeira assim, dias de luta e dias de glória, mas para as mulheres parece que só tem os dias de luta, né? Os dias de glória estão muito distantes, porque a gente ainda não alcançou o direito de se glorificar. Então, o que acontece com o Dia das Mulheres acontece também com o Dia das Mães, né?
É um dia que foi criado para reconhecer as mães e o trabalho materno, mas que a gente vê que é ainda um lugar de muita solidão, de muito excesso de trabalho, de muita sobrecarga para as mães, assim como é também para as mulheres, né? E aí, por que é que eu acho que é um dia também que a gente não tem muito que celebrar, né? Porque é um dia que fica todo mundo, ai, a mãe, tem até aquela música, né? Tem uma música muito bonita sobre as mães, tem várias, né? As mães, essa guerreira, esse anjo na terra, né? Mas ninguém pega a pia de prata e vai lá lavar. Dia das Mães, mas ninguém pega o menino e leva para vacinar. Então, eu acho que o Dia das Mães também é um dia de muita luta pela economia do cuidado, né? Eu acho que eu não fiz nenhum vídeo aqui sobre isso ainda, a economia do cuidado, mas eu vou fazer porque é um tema muito importante e que precisa ser olhado, né? Precisa ser observado, porque é um tema que interessa a toda a sociedade, né? Quem cuida de quem cuida. E aí agora, recentemente, né, o governo brasileiro lançou uma lei, né, que fala do cuidado, né, ali no âmbito do Ministério da Saúde, do Ministério das Mulheres, né, de políticas para as mulheres, né, e falando um pouco sobre essa lei, eu fui num evento, né, que teve também, né, não foi o lançamento oficial, mas já tinha sido o lançamento oficial, que é o programa Brasil que Cuida, né, o Plano Nacional de Cuidados, instrumento de implementação da Política Nacional de Cuidados. Essa política nacional, como foi falado ali no evento que eu fui essa semana, terça-feira, fala exatamente sobre a economia do cuidado como objeto de preocupação do Estado, do governo brasileiro, né? Que é responder aquela velha pergunta: quem cuida de quem cuida, né? A pessoa que levanta de manhã, que arruma os filhos, que leva na escola, que cuida da comida, que faz a feira, que leva os bichos para vacinar, que leva as crianças no hospital, que cuida dos pais, né? Nós mulheres que temos a sorte ainda de ter nossos pais vivos, que nós precisamos cuidar dele até que eles encerrem sua passagem aqui por essa terra, mas nós mulheres que cuidamos de todas essas pessoas também precisamos de cuidado. E isso também tem que ser uma preocupação do governo, né? Isso também precisa ser uma preocupação do governo federal, dos governos estaduais e municipais. Então, foi lançado aqui no Brasil o programa Brasil que Cuida, a Política Nacional de Cuidados, muito importante, né? E ali ele fala do papel do governo e do papel do setor privado. Eu acho que talvez eu vou fazer somente um vídeo somente sobre essa política nacional, que é muito importante, né? E como é possível implementar ações, né, que possam dar maior suporte para as mulheres que são responsáveis por 99,9% da economia do cuidado no Brasil, né? Com pouquíssimas exceções, temos aí homens e outros gêneros participando dessa economia, né? Mas no caso das mulheres são a grande força de cuidado, né? Inclusive nas profissões altamente segmentadas, onde as mulheres também são maioria, né? Porque são aquelas das mulheres das profissões que cuidam, né? Então, a política nacional foi lançada agora e ela traz aí no âmbito várias ações, né, que devem ser pensadas, né, para dar um maior apoio para as mulheres, né, no âmbito do cuidado e da economia do cuidado, né? Então, foi lançado o programa, né? O programa fala ali das ações do governo em todos os níveis e também do setor privado, né? Como é que o setor privado pode fazer a adesão também a essas políticas e implementar ações de cuidado também no âmbito da economia privada, do setor privado, como é que as empresas podem agir, né? E também fala um pouco da economia do cuidado, dados, né? Que são realmente muito importantes, né, da gente observar, né? O que é a economia do cuidado? É tudo que acontece de graça, feito por alguém que deveria estar sendo pago. Né? É claro que existe todo um amor, um afeto, um cuidado com a família, por exemplo, mas essa pessoa que está cuidando de toda a família também precisa de atenção, inclusive de atenção do ponto de vista da saúde integral, né? Não é só saúde física ou saúde mental, é os dois, precisa da saúde física e da saúde mental. E aí é nesse âmbito da economia do cuidado que essa lei foi publicada agora e que merece toda a atenção por parte dos governos, né? E aí a lei fala um monte de coisa, né? O papel do Estado, o papel da estrutura privada, né? Como é que essa política se constitui, quais são as ações que estão previstas, né? E o que é que vai mudar.
é ali em toda essa economia do cuidado. Somente para fechar aqui com vocês, né, porque é que eu falei ali que o Dia das Mães também é um grande engodo, né, porque, por exemplo, se você pensar no caso de pessoas com deficiência, são 18,6 milhões de pessoas no Brasil hoje com algum tipo de deficiência, 8,9% da população brasileira. Né? Forte associação com a idade, 52% das pessoas de 80% de 80 anos ou mais têm algum tipo de deficiência, e quem cuida dessas pessoas são as mães, as mulheres, né? 40 milhões de crianças no Brasil, ou seja, 20% da população, sendo que apenas 38,7% das crianças de 0 a 3% frequentam as escolas, ou seja, quase 60% das crianças são cuidadas exclusivamente pelas mulheres, mães, avós, tias, etc. Né? A gente também precisa considerar nessa economia do cuidado, os cuidados com as pessoas idosas, né, com as pessoas que têm necessidades especiais e que demandam de cuidados para a realização de atividades da vida diária. São 5,1 milhões. Mais de 5 milhões de pessoas, imagina, é a população da Finlândia. Né? E tudo isso requer um grupo que requer cuidados, mas que também cuida, né, que são as mulheres, ou seja, 52% da população brasileira que é responsável por todos esses cuidados. Então, aí se incluem as mães, né, que são figuras socialmente sacralizadas, né, muito reconhecidas, todo mundo reverencia, mas na vida prática das mães é uma vida de muito trabalho, muita sobrecarga, pouco reconhecimento e quase nenhum suporte. Né? Então, o que é que a gente precisa? Cobertura de quase 100% de creche para as crianças, precisa de apoio para a mulher que trabalha, precisa de apoio e políticas para as pessoas idosas que não têm condições de viver as suas tarefas diárias sozinhas, que precisam de apoio profissional, ou seja, as mulheres não podem ser responsáveis por tudo, as mães não podem ser responsáveis por tudo. Então, é um ponto muito importante, né? A gente precisa deixar de olhar para o Dia das Mães e o Dia das Mulheres como um conto de fadas, como se a nossa vida fosse uma maravilha, fosse cheia de luz, de brilho, de glamour. Não é. A vida de uma mulher não é cheia de glamour, a vida de uma mãe não é cheia de glamour, e a gente precisa mesmo de cuidado, atenção e dividir as tarefas. Isso é o mais importante. Feliz Dia da Mulher para você, mulher. Feliz Dia das Mães antecipado. Mas vamos pensar com crítica, vamos olhar com um ponto de crítica esses 2 dias, para que a gente não se deixe levar por tanta tinta cor-de-rosa que é jogada na nossa cara, mas que a gente seja realmente sujeitas dos nossos direitos como mulheres na sociedade em que vivemos. Até o próximo vídeo. Se você ficou por aqui ainda, por acaso, compartilhe esse vídeo com alguma mulher que precisa saber disso e refletir um pouco sobre esses pontos. Até a próxima.